Eu poderia parar o vídeo aqui e falar, cara, isso daqui é um argumento para você já aprender inglês em qualquer momento da sua vida. E isso me deu muita vantagem lá, porque quantas pessoas eu pude conhecer na minha vida somente por causa do inglês. Se eu tivesse que escolher apenas uma habilidade para minha vida, seja para o meu trabalho, para os meus relacionamentos, para tudo que já funcionou para mim, mas se eu pudesse voltar no tempo e escolher isso daqui novamente, certamente eu escolheria o inglês. Não é somente pela questão de trabalho, não é somente pela questão pessoal, mas se você for ver no final do dia, é pela liberdade. Eu acredito que há coisas que somente o inglês pode proporcionar para você. E a principal delas é a independência. Desde quando eu aprendi inglês e já num nível bom, eu não dependia mais de ninguém para fazer qualquer coisa na minha vida. Então, seja arrumar um trabalho, seja assistir um filme, seja me comunicar com qualquer pessoa do mundo, seja ver o Instagram, por exemplo, de uma pessoa que eu admiro e falar, pô, eu entendo tudo que essa pessoa tá falando. Então, essa independência, para mim, é o que me deixou mais feliz na minha vida. E somente com o inglês eu pude atingir isso. Então, hoje eu vou te mostrar como o inglês afetou tanto a minha vida pessoal como a minha vida profissional. Eu vou separar o vídeo nessas duas partes para poder explicar para você exatamente como você pode melhorar o seu inglês. Vou te dar algumas dicas aqui que sempre funcionaram para mim. Eu comecei a aprender inglês, não me lembro agora, mas acho que foi com 10, 11 anos. Então já faz tempo que eu sou fluente em inglês, mas eu também vou separar isso em pessoal e profissional, porque realmente o inglês me fez ganhar muito mais dinheiro nos últimos 15 anos, mas também me proporcionou algumas coisas na minha vida pessoal que são assim, que não tem preço, que são quase que inexplicáveis, porque eu vou somente tentar passar para você aqui esse sentimento. Então, começando aqui pelo lado da minha vida pessoal, é lógico que é um pouco clichê eu chegar aqui para você e falar, o inglês me proporciona poder ler livros em inglês. É claro que hoje existem muitos livros que são traduzidos para o português, mas não todos. Eu, por exemplo, nem sou um cara assim de tanta leitura, sendo honesto aqui para você. Eu não leio assim tantos livros no ano. Eu leio somente alguns que realmente me interessam. Mas se hoje eu quiser baixar um livro aqui, baixar um PDF, comprar um curso, comprar um livro aqui no Kindle, que eu tenho Kindle, em inglês, uma biografia, por exemplo, eu lembro que eu li uma biografia do piloto de Fórmula 1, Jenson Button, só existe em inglês. Isso faz você gerar muito mais conexão com a pessoa que está escrevendo em inglês. Também não sou o cara que assiste muitos filmes, muitas séries, mas você assistir uma série, um filme totalmente dublado, é diferente sim de você assistir um filme totalmente em inglês. Mas isso não faz diferença, a mensagem vai ser passada. Sim, mas as emoções, todas as palavras, as conotações em inglês são diferentes sim. Para mim sempre funcionou assistir as séries quando eu estava aprendendo inglês aqui, talvez até seja uma dica. Eu já assistia as séries, depois que eu já tinha pelo menos o nível básico de inglês, eu assistia as séries com a legenda em inglês. Eu assistia a série Two and a Half Men, também assistia Prison Break, isso já são mais de 10 anos, 10, 15 anos atrás, mas sempre foi para mim um facilitador para poder aprender palavras novas, verbos novos de coisas que acontecem no dia a dia. E hoje, se você abrir o YouTube, se você abrir o Instagram, o TikTok, qualquer plataforma, haverão muitos conteúdos em inglês sendo entregue para você. Então, quanto mais você souber ali um pouquinho de inglês, mais você vai se conectar com o mundo e entender o que as pessoas estão querendo realmente dizer. Saindo um pouco agora dessa parte clichê de livros e séries, mas também é óbvio que é realmente muito importante, eu vou entrar aqui para uma parte pessoal que, para mim, assim, realmente mudou a minha vida. Porque foi o relacionamento com outras pessoas, a conexão que eu gerei com essas pessoas. Quantas pessoas eu pude conhecer na minha vida somente por causa do inglês. Isso não aconteceria, ou talvez não aconteceria numa escala tão grande como aconteceu na minha vida, se eu não tivesse pelo menos um nível intermediário para avançado ali de inglês. Eu fiz intercâmbio na Austrália e é óbvio que lá eu conheci muita gente. Mas aqui eu não tô falando somente sobre pessoas nativas em inglês, como por exemplo americanos, australianos, pessoas da Inglaterra. Não, porque quando você faz qualquer viagem, vai hoje para a Argentina, vai hoje para o Chile, eu tô falando aqui de países na América Latina, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, eu tô aqui na Europa, eu tô na Polônia. Então faça uma viagem aqui para a Polônia hoje.
você vai falar inglês com pessoas que não são nativas em inglês. Mas se você sair, se você for para um restaurante, for para uma balada, for para um pôr do sol na praia, qualquer coisa, você vai se comunicar em inglês com pessoas que não são nativas em inglês, mas elas falam. Os europeus têm essa segunda língua como inglês. Aliás, até outros países, você pode pegar aí talvez até a Índia, eu vejo muitos indianos, trabalho com eles, e eles falam bem inglês. Tem um sotaque, beleza, mas falam inglês. Então, para mim, esse poder de conexão, de comunicação, você literalmente poder falar com qualquer pessoa do mundo, assim, eu poderia parar o vídeo aqui e falar, cara, isso daqui é um argumento para você já aprender inglês em qualquer momento da sua vida. Porque quem não quer conhecer novas pessoas, quem não quer ficar com outras pessoas, às vezes você vai numa praia, você se interessou, eu sou homem, beleza, aí eu fui lá, me interessei por uma menina, falei, puta, cara, essa mina é gata, eu quero chegar nela, quero conversar, quero conhecer essa pessoa, pra quem sabe aí, vamos ver o que vai acontecer. Arrumar um date, vamos ver. Eu só vou conseguir isso se eu falar inglês. Você pode chegar lá, aqui é o tradutor, tal, vai dar certo até certo ponto, existem limitações. Então, quanto mais você... E isso aconteceu comigo. Quanto mais você souber de inglês, melhor. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Eu conheci muita gente, tanto dates, quanto amizades, quanto parceiros, que assim, eu me lembro até hoje dessas pessoas. E elas não falam português. Voltando aqui para a parte do intercâmbio, quando eu fui para a Austrália em 2015, eu já tinha um inglês fluente. E isso me deu muita vantagem lá, porque quando você vai arrumar um emprego, seja numa obra, num bar, num coffee shop, por exemplo, você vai trabalhar ali servindo café para as pessoas e o pace, o ritmo é muito alto. Então você precisa ter aquilo, a comunicação de inglês. Se você já souber inglês, no mínimo intermediário, se você estiver disputando uma vaga entre 5 brasileiros e o seu inglês é o melhorzinho, é o melhor ali, ou se você já tem até o inglês avançado, a sua chance de conquistar essa vaga e começar a ganhar dinheiro mais rápido, passar menos perrengue que essas pessoas, é muito maior. E isso aconteceu comigo, porque eu lembro que eu trabalhava com um amigo meu e ele não falava muito inglês. Então, durante o trabalho, eu tinha que ficar fazendo traduções para ele do que o nosso chefe falava pra gente. Ou até quando a gente foi mudar de casa lá em Sydney, na Austrália, eu tive que correr atrás da casa, porque eu tinha que ficar ligando para as pessoas. Hello, I would like to rent this. Tá vendo? Nem é tão difícil assim. Mas eu tinha que ficar ligando e fazendo, porque essa pessoa tinha muita dificuldade com o inglês. Ou talvez não se dedicava tanto, eu não sei exatamente, não cabe a mim aqui ficar julgando, mas ela não falava inglês. Então, isso me deu muita vantagem em fazer um intercâmbio. E quando a gente está no intercâmbio, a gente normalmente tem visto de estudante. Então a gente está estudando inglês, eu estudava inglês à noite e trabalhava de dia. O foco ali é para você melhorar o seu inglês, mas algumas pessoas aprendem um pouco mais rápido, outras um pouco mais devagar. A minha dica aqui é, se você tem interesse de fazer uma viagem, seja uma viagem de uma semana, um mês, ou um intercâmbio, vai ficar um ano na Austrália, nos Estados Unidos, na Irlanda, aprenda inglês antes, o máximo que você puder. Se você tiver que investir dinheiro nisso, invista, porque esse dinheiro que você está investindo aqui agora para aprender inglês hoje vai te retornar com mais possibilidades de trabalho no futuro. Porque você sai do lado que, eu só sou mais um brasileiro aqui, quer se virar, ganhar uma grana e tal. Não, você sai desse nível para alguém que se comunica de igual para igual com qualquer pessoa. Cara, isso daqui não tem preço. Mas vamos para a parte aqui profissional, que é onde a gente quer saber sobre do Faz-me Rir, como que o inglês fez diferença na minha vida, fez eu ganhar muito, mas sim, muito mais dinheiro durante a minha carreira, seja no intercâmbio, por exemplo, conseguindo essas oportunidades antes de outras pessoas, ou até podendo barganhar um pouquinho mais, um salário um pouquinho maior, isso já no intercâmbio, tá? Mas, sempre no Brasil, quando eu trabalhei no Brasil, eu já trabalhei em algumas empresas e o meu inglês sempre foi o melhor. Eu já trabalhei com pessoas que não falavam nada de inglês. E é óbvio, por mais que essas pessoas tenham outras capacidades técnicas melhores que as minhas, quando existia qualquer demanda sobre inglês, esse projeto vinha para mim. Foi assim já assim várias vezes em vários projetos. Então é lógico que isso vai te trazendo mais autoridade, mais confiança no seu trabalho, as pessoas começam a confiar mais em você, você vira um ponto de referência, você vira um ponto, o seu posicionamento quanto a isso aumenta, melhora a sua visibilidade na empresa inteira, porque as pessoas sabem, pô, tem inglês? Chama o Gustavo, ele vai dar conta.
E a partir disso você pode começar a barganhar um pouco mais no seu salário, dentro da sua empresa ou em outras vagas, em outras empresas. Você pode já colocar isso dentro do seu LinkedIn, dentro do seu currículo, para poder ter um posicionamento de autoridade no seu nicho. O inglês sempre me deu muito mais comunicação, muito mais acesso a fornecedores, a áreas internas, a poder trabalhar globalmente. 1.2 que eu quero mencionar aqui é o mundo hoje, não vou entrar aqui em muitos detalhes, muito profundo sobre isso, mas eu não preciso te convencer aqui, o mundo hoje é totalmente global. Então, eu consigo me conectar com uma pessoa do Japão, dos Estados Unidos, da Polônia, de qualquer lugar do mundo, correto? Porém, tudo isso será feito em inglês, através da internet. Qualquer ferramenta que você for usar, qualquer projeto que você for trabalhar com qualquer pessoa, será feito em inglês. Então, se você quer ter um salário em dólar, se você quer prestar serviços para outros países, se você quer entrar para uma multinacional, se você quer ter uma carreira internacional igual eu, sair do Brasil mesmo sem passaporte europeu, vir para a Europa, ir para os Estados Unidos, Singapura, Austrália, Japão, Costa Rica, qualquer desses lugares, se você tem um sonho, um objetivo, qualquer coisa que você queira sair dessa zona de português, que vai ser para basicamente 90% Brasil e Portugal, você precisa saber o inglês. Para mostrar um pouco sobre isso aqui, ó, eu entrei aqui no LinkedIn e coloquei aqui São Paulo. Eu já vejo isso já há muito tempo, é claro. Muitas vagas aqui, ó, aparece para mim para a área de compras porque eu trabalho na área de compras. Então o LinkedIn já me recomenda vagas dessa área. Porém, muitas empresas no Brasil, coloquei aqui São Paulo, já escrevem as próprias vagas em inglês. Então, se entrar aqui, ó, na Unilever, essa vaga aqui está em inglês. E você vê que nem foram tantas pessoas assim que aplicaram, ó. 75 pessoas em 3 dias. Se eu entrar aqui para uma vaga em português, mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas, 2 dias. Agora, aqui está em inglês, 3 dias, 75. Tudo em inglês. Não sei se eles pedem aqui exatamente o inglês, mas é óbvio, né? Porque se a vaga já está em inglês, é óbvio que eles vão pedir que você saiba inglês. E eu tenho amigos no Brasil que eles moram no Brasil, mas eles prestam serviço principalmente na área de IT para empresas estrangeiras. E como que eles fazem isso? Me responde aqui. Você acha que é em português, em italiano? É em inglês. E eles ganham em dólar. Novamente, qualquer chance no mercado global ser em inglês, desculpa, mas não vai acontecer. Quanto aos processos seletivos, vamos facilitar a vida aqui. Vamos nos pôr na posição do recrutador. Se ele está entrevistando alguém, por exemplo, para essa vaga aqui, que é uma vaga global, vai trabalhar com diversos países. Se ele está te entrevistando, se você já possui inglês, você está ranqueado aqui. Quando ele vai entrevistar uma outra pessoa que não possui inglês ou que o inglês ainda está fraco, essa pessoa está aqui. Então, o seu nível de poder negociar um salário melhor, de realmente conquistar essa vaga, de ter mais autoridade com o seu gerente, quando você for fazer a entrevista com um gerente, se o seu inglês tiver bala, se o seu inglês estiver realmente muito bom, você já vai ter a confiança dessa pessoa para performar esse trabalho. E isso eu digo aqui não somente na área corporativa, tá? Mas existem oportunidades que saem da área corporativa. Vamos, por exemplo, para a área de esportes. Existem muitos brasileiros que competem. Vou dar apenas algum exemplo aqui. Por exemplo, no tênis de mesa, eu estava assistindo um jogo aqui esses dias. Então, essa pessoa viaja para diversos lugares do mundo. Um jogador de futebol, um jovem de 15, 14, 16 anos que vai fazer, às vezes, talvez um treinamento em Portugal, na Espanha ou nos Estados Unidos, ela vai precisar do inglês. Quanto mais inglês ela souber, mais ela vai entender, por exemplo, o treinador dela. Se ela for para os Estados Unidos fazer um intercâmbio para jogar futebol, para fazer uma faculdade, isso vai te abrir portas que somente o português não vai te abrir. Era esse o ponto que eu queria passar aqui para vocês aqui hoje. Se eu pudesse voltar no tempo, eu comecei a empreender inglês, como eu disse, muito cedo, com 10 anos, talvez foi na sexta série, então eu tinha ali uns 10 anos. Se eu pudesse voltar no tempo, seja com 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas não importa quantos anos você tem, você pode ter 25, 30, 40, 50, o inglês vai realmente mudar a sua vida. Por exemplo, eu vejo minha mãe,
já tem mais de 60 anos, mas ela realmente queria poder aprender inglês para quando ela viajar, ela vier aqui me visitar na Polônia, ela poder ir num barzinho, poder ir num restaurante, falar, eu quero comer esse prato aqui, poder entender. Não tem problema de usar o tradutor algumas vezes, mas você poder ser cada vez mais livre. Então essa foi a mensagem que eu queria passar aqui hoje para vocês. Pelo vídeo de hoje é isso, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.